A Agência Espacial Europeia lançou, com sucesso, mais uma sonda para explorar o espaço profundo, neste caso, Júpiter. Bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência e vamos falar um pouco sobre a antropologia espacial. Pois bem, eu sou o Paulo Pittencourt, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Já aproveitando, peço que aqueles que estão conhecendo o canal se inscrevam aqui, deixem o seu like e acionem o sininho para receber os próximos vídeos. Dias atrás, a partir daquela base que a França tem na Guiana, foi lançado a partir do poderoso foguete Ariane 5 a sonda que fará uma viagem de 8 anos até chegar em Júpiter. Eles deram o nome de Jupiter Ice Moons Explorer. E pegando as letras dessa frase, eles deram o carinhoso nome de JUICE. Muito bem. Essa espaçonave tem como objetivo explorar as 3 luas mais importantes ali de Júpiter, né? Ganímede, Calisto e Europa. Inclusive, Ganímede é um satélite gigantesco, do tamanho de Mercúrio, por exemplo. Ele possui até campo magnético, de tão gigantesco que ele é. Então, vamos aqui para algumas observações que quero fazer com vocês. Esse é um projeto que custou 1,7 bilhões de dólares, fora o dinheiro que vai ser colocado para manter equipes que vão monitorar esse artefato por 8 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque esse artefato precisa de um monitoramento constante, porque se houver alguma falha, levam vários minutos, quando ele chegar ali em Júpiter, vão levar cerca de 45 minutos para receber uma informação que veio da sonda, e você terá que, se você tiver que dar um outro comando, outros 45 minutos vão transcorrer. Então, você tem que ter uma antecipação muito grande para eventuais problemas. Toda missão que tem uma sonda que vai passar muitos anos, ela tem equipes que vão se revezando para acompanhar. Então é muito interessante, porque você, com uma missão dessa, você vai dar empregabilidade para vários cientistas, técnicos, por pelo menos 8 anos, que é o tempo de duração. Da chegada em Júpiter são 8 anos, e mais 4 anos de vida útil girando ali em torno das luas de Júpiter. Então nós estamos falando de pelo menos 12 anos de emprego para todo esse time. Para descobrir o quê? Vejam só, desde os anos 70 nós tivemos pelo menos 4 sondas que passaram ali por Júpiter. Lembrando, nós temos a Voyager, a Pioneer, a própria Galileu e a Juno. E agora vem a JUICE, com o objetivo de não só fazer várias evoluções em torno dos satélites, e finalmente ele vai mergulhar na sua última missão em Ganímede. Ele vai mergulhar para entrar de fato ele entra em órbita e aí finalmente ele mergulha para dentro do satélite para descobrir o que há nos gigantescos oceanos que estão no interior desses satélites. Se imagina que a quantidade de água no interior desses satélites, a estimativa é que daria 6 vezes a quantidade de água que tem na Terra. Bom, isso já coloca realmente, né, no limbo aquela ideia de que, vocês lembram quando cientistas diziam que a quantidade de água dos oceanos da Terra, elas tinham vindo de cauda de cometas que passaram por aqui, aquele gelo, então, teoria que durou ali até os anos 70, né? Então vejam como muitas vezes a afirmação científica
ela não é uma verdade absoluta, pelo contrário, apesar de que hoje a gente vê muito aquela questão da ciência, ciência, ciência. Aquilo que veio da ciência você não pode discutir, você não pode questionar, sendo que o método científico aponta exatamente uma outra direção, aponta exatamente uma contestação contínua, onde você vai melhorando a acurácia daquilo que você está estudando. Agora é interessante que já se sabe que há água no interior desses satélites. Isso é conhecido já há muito tempo, né? As outras sondas já detectaram isso. Só que agora a JUICE, ela quer descobrir se há possibilidade de ter vida. Então, essa é sempre a justificativa para gastar 1,7 bilhão de dólares. A mesma coisa com o robozinho que está lá em Marte, que não se tem tanta notícia, que ele perfurou e tal, aí ele descobre, não, aqui passou um rio e tal, né? Logo 1 bilhão de anos da formação de Marte, Marte já virou seco, mas ele acha que vai encontrar algum crustáceo, algum filamento ali de algum ser vivo que ficou por mais 3 e tantos bilhões de anos intacto ali, e realmente o robozinho vai conseguir exatamente descobrir que havia vida em Marte, apesar de Marte ser um pouco mais velho que a Terra, mas ele perdeu a sua capacidade, perdeu seu campo magnético, perdeu toda a água na superfície muito jovem, né? O que não aconteceu com a Terra. E aí nós temos que acreditar que em condições extremas, lá na distância de Júpiter, onde toda a crosta está tudo totalmente congelado, mas evidentemente, provavelmente próximo do núcleo desses satélites, ainda há calor suficiente para manter provavelmente a água no estado líquido. Mas exatamente muita torcida você acreditar que numa condição dessa você simplesmente vai encontrar alguma coisa que você consiga definir como vida, né? Por que eu sempre chamei, aqui no canal tem outros vídeos a respeito, de antropologia espacial? Porque há uma mística com relação à busca no espaço profundo. Eu já coloquei aqui em outros vídeos que se começou a explorar primeiro os planetas mais próximos, depois sondas conseguiram ser enviadas muito distantes. A Pioneer, por exemplo, até saiu do sistema solar recentemente, e isso nunca foi comprovado. Mas sempre há uma tentativa de dizer, não, agora eu preciso, se você usava o telescópio Hubble numa determinada frequência, agora você tem o James Webb, as fotos são as mesmas, ele atinge as mesmas distâncias, só que um está no infravermelho, o outro está, né, no ultravioleta, e aí você compõe as imagens, mas assim, aí você tem que imaginar que alguma galáxia a centenas de milhares de anos-luz, não, ali talvez exista um planeta que possa ter vida. Vocês entendem que é muito mais assim, isso assim não faz parte da ciência. Ciência precisa você ter um dado empírico de uma comprovação que você faz. Nessa questão da astronomia do século, a partir do século XX, puramente virou uma religião, simplesmente uma religião. Você tem que ter fé. Você tem que ter fé que você vai encontrar vida numa região dessa e tal. Eu não desconsidero absolutamente todo investimento e todo desenvolvimento para a tecnologia da baixa órbita da Terra, que vai ali, vamos dizer, até uns 700 quilômetros de altura em relação ao nível do mar. Nós temos muito a explorar nisso, as telecomunicações, segurança, meteorologia, questões de monitoramento climático. Sem dúvida que se aprendeu muito disso. Agora, essas missões que levam muito tempo para chegar lá em Júpiter, já se sabe que tem água. Aí vai se dizer, olha, a profundidade, se diz que a profundidade desses oceanos é muito maior do que existe na Terra, né? Essas são as estimativas. Como a sonda vai ficar orbitando, é bem provável que ela tenha um grau de precisão, vamos dizer que tenha 20 quilômetros médios de profundidade num satélite desse. Muito bem. Aí vão começar a aparecer sempre teorias. Não, dado que são 20 quilômetros de profundidade e a temperatura mais
próxima no fundo, está mais próximo daquela fonte de calor, pode ter que micro-organismos. Você não vai saber nunca disso, você não vai saber jamais se teve alguma lagosta que foi criada ali naquele calorzinho, ali no fundo daquela. Não existe uma coisa dessa. Mas aí vai se preparar, e aí a NASA está preparando para, em breve, lançar também uma sonda Europa Clipper. É o nome da sonda que foi dada. Ela vai não só ser lançada um ano depois dessa sonda da Agência Espacial Europeia, como ela chega um ano antes, ela chega em 2030. Então parece até uma corrida espacial. Ela faz isso porque ela está seguindo uma rota mais curta. O JUICE está usando o próprio empuxo a partir da Terra, ele vai voltar à Terra ali por volta de 2029, passando próximo, e aí com o efeito gravitacional da Terra, ela é catapultada para Júpiter, também aproveitando Vênus no caminho, mas essa rota que a Agência Espacial Europeia escolheu é muito mais longa, porque os propulsores que eles têm são menos potentes, ele leva provavelmente menos combustível que o projeto americano, que consegue colocar numa rota mais curta, mas você gasta evidentemente mais combustível. Então é interessante, quer dizer, nós temos duas grandes agências espaciais que vão realmente passar até o fim da década, uma coisa bastante interessante. Vocês vão ter muita notícia, vocês vão ter muita notícia para jornalista, para cientistas, cada foto que for chegando e tal, mas vocês entendem que é para quê? Por quê? Para nos manter distraídos e distanciados dos grandes problemas que nós temos que resolver no planeta Terra. E aí, isso faz parte dos próprios governos de manter as pessoas distraídas. Fique distraído, fique olhando para o espaço, porque olha, daqui a 8 anos talvez você descubra que já existiu ou ainda existe um camarão, uma lagosta lá nos oceanos submersos de Europa, de Ganímedes, né, de Calisto. Então vai ser muito relevante descobrir esse camarão, essa lagosta, esse lugar e tal, tá certo? Eu estou fazendo aqui uma ironia, mas realmente o que vai se descobrir é o nada, porque não há nenhuma evidência, nem em Marte, nem em Vênus. E aí você acha que num ambiente muito mais inóspito, frio, distante como Júpiter do Sol, haveria condição de desenvolvimento, por exemplo, da vida. Então realmente, eu acho que se fosse tão simples assim, bastaria você criar um laboratório com aceleração, sabe aquela coisa de você acelerar certos processos, que já foi tentado no passado com correntes de descargas elétricas, e colocar, você já é chamada design inteligente, você já sabe qual é o resultado da fórmula final. Então você já tem os componentes, você sabe qual é o açúcar, por exemplo. Poxa, eu tenho que chegar na molécula do açúcar. Você já sabe qual é a molécula do açúcar, você já coloca uns elementos soltos ali nas proporções, e aí começa a estimular, e de repente você fala assim, olha, consegui criar a molécula do açúcar. Mas nem assim, isso nunca foi conseguido. Então, agradeço se você acompanha esse vídeo até esse ponto. Se você ainda não se inscreveu aqui no Modernidade e Ciência, se inscreva e pense a respeito disso. Pense até que ponto estão criando uma distração. E quando eu chamo de antropologia, são aquelas coisas que vêm de todas as civilizações que olhavam para o céu, viam todas aquelas estrelas, aqueles cometas que muitas vezes passavam por ali, estrelas cadentes, e aí aquelas pessoas que já tinham mais idade ficavam em torno ali da fogueira, contando para aquelas pessoas mais jovens que tinham uma série de dúvidas, uma série de questionamentos para o dia de amanhã, e aí então se criava toda uma mística, toda uma totem e tabu para essas civilizações. Então isso é uma coisa humana, né? Desde que se tem os mais mais antigos registros civilizatórios, existe essa questão antropológica do espectro do céu, porque não há como para qualquer sociedade não perceber a dimensão do cosmos em relação à finitude da vida humana.